Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal Excel Forever. Eu sou Everton Pires e hoje nós vamos falar de um assunto muito legal, o gráfico de velocímetro 360 graus. Olha só que legal, pessoal, que efeito bacana que esse gráfico tem, muito especial, e você pode usar muito a criatividade. Então fica até o fim do vídeo, tenho certeza que você vai gostar muito, vai ser útil em algum momento. Já desce aqui na descrição, baixa a planilha, faz junto comigo, para você praticar, senão não vai adiantar. Já te convido a conhecer o nosso site, onde você encontra planilhas prontas, cursos, artigo do blog e um monte de coisa legal chegando. Sem muita enrolação, bora para a tela fazer junto do zero, passo a passo, o gráfico de velocímetro 360 graus. Então vamos lá, pessoal, construir o nosso gráfico do zero. O gráfico 360 graus é aquele que tem as 10 partes iguais, ok? Vou apagar essa informação, não nos serve agora, você vai entender como trabalhar com ela. Então olha só, gente, premissa básica do nosso gráfico. Nós temos o fundo do velocímetro, perceba que tem um campo valores e um campo rótulos. Campo valor, você vai colocar tudo 1, ou tudo 10, ou tudo 100, mas tem que ser tudo igualzinho, para que a gente possa fazer as partes iguais do gráfico de rosca. E o rótulo é exatamente o que você precisa no seu projeto. Você pode mudar, ter valores, ter palavras, e aqui é exatamente o que vai aparecer no seu gráfico, ok? Depois nós temos o que, gente? O nosso ponteiro. E essa é a premissa do ponteiro, é o suporte que você precisa ter. Você tem um limite de 100, você tem um valor, o ponteiro e um complemento. Lembrando que, olha só, o limite, ele é o limite mesmo, não tem, vai ficar fixo. O valor é aquele valor que pode variar, que é o número do seu gráfico. Ele pode rodar e é ele que vai dar o efeito no seu gráfico. O ponteiro é fixo, porém nós vamos mudar um pouquinho na preparação só para produzir o ponteiro. E o complemento, gente, é essa fórmula aqui, ó, igual o limite menos o valor menos o ponteiro. Simplesmente só isso. Legal, gente? Então vamos iniciar o nosso gráfico. Eu vou selecionar aqui todos os valores, o número 1, e vou aplicar o primeiro gráfico, o gráfico de rosca. Olha só, que legal. Eu já vou tirar o título, vou tirar a legenda, que não preciso agora. Já vou também formatar. Para que eu vou fazer? Eu vou tirar o preenchimento e vou tirar o contorno, assim o meu gráfico ficar bem clean. Olha só, bacana. Primeira coisa que eu vou fazer, seleciono aqui o gráfico e vou trazer os rótulos. Perceba que os rótulos, gente, ele vai me trazer o quê? O número 1, e não é isso que eu quero. Eu vou fazer o quê, gente? Clico sobre o rótulo, botão direito do mouse e vou formatar o rótulo. Eu tenho uma opção aqui muito legal. Olha só, eu clico valor a partir de células. Isso me permite que eu faça o quê? Eu busque exatamente as informações do rótulo que eu preciso. E eu quero ali a coluna do rótulo. Olha o que vai acontecer. Ele vai entrar automaticamente os valores do rótulo, porém ele continua o 1. Aí eu venho aqui, eu vou fazer o quê? E vou tirar o 1, tá bom? Muito legal, agora ele ficou exatamente o rótulo que a gente deseja. Podemos aqui ampliar um pouquinho, formatar alguma coisa, vou dar um negrito, legal. Primeira parte do nosso gráfico 360, o velocímetro, está pronto. Eu posso diminuir um pouquinho e vou deixar ele aqui de lado. Eu poderia também já aqui, pessoal, formatar o rótulo, olha só, diminuir um pouco. Deixa eu sair aqui do rótulo. Eu posso fazer o quê? Clico aqui no gráfico e vou fazer o quê? Formatar série e vou diminuir um pouquinho o orifício da rosca. Olha só, eu aumento um pouco aí o espaçamento e já fica bem legal. Bom, agora eu vou deixar ele de lado e vou começar a produção do meu ponteiro. Vou fazer o quê? Eu vou usar exatamente estas informações aqui do ponteiro. Ó. Valor, ponteiro e complemento. Exatamente essas. Então, eu vou selecionar essas informações e ao invés de eu criar um gráfico de rosca, agora eu vou criar um gráfico de pizza. Olha só, muito legal. Já venho aqui em formatar, vou tirar o preenchimento, vou tirar também o contorno do gráfico. Legal. Vou apagar o título, porém eu vou deixar o quê? Eu vou deixar ainda a legenda porque vai ser útil para produzir o ponteiro. Muito legal. O que eu faço agora, gente? Vou tirar isso aqui
eu preciso produzir o ponteiro. O meu ponteiro ele vai ser 0 realmente, só que nesse momento eu vou dar um valor de 15 para ele. Legal. E eu vou dar um valor aqui também no campo, valor de 50. Por que isso? Eu posso enxergar todas as fatias para que eu possa fazer a formatação. Legal. Eu vou fazer o quê? Tudo que não é o ponteiro, eu vou tirar o preenchimento e tirar o contorno. Então eu venho aqui no complemento, olha só, formato, sem preenchimento, contorno, sem contorno. Venho aqui no valor, formato, tiro o preenchimento, olha só, contorno, contorno e tiro o contorno também. Na fatia do ponteiro, eu vou fazer o oposto. Eu vou definir a cor, as cores escuras ficam mais legais, olha só. Venho no contorno, coloco a mesma cor escolhida no preenchimento e volto no contorno e vou aplicar a espessura. Eu escolho sempre a mais grossa que tem, você pode mudar também. Olha só, o 6, posso apagar a legenda agora, não vai me servir. Se eu voltar o valor do ponteiro para 0, olha que interessante, ele já tem o jeitão de um ponteiro. E olha só como ficou o esqueleto dele, um ponteiro a partir de um gráfico de pizza. Muito legal. Agora eu vou fazer o que, gente? Deixa eu colocar o ponteiro para cá. Eu vou pegar o meu gráfico inicial, o fundo do meu velocímetro, vou ampliar um pouquinho o valor desejado. E olha o que eu vou fazer. Eu tenho que agora, a princípio, a olho, pensar no comprimento do meu ponteiro. Então, nesse momento, eu vou fazer isso a olho, olha só. Veja aqui mais ou menos, acho que um pouquinho menor, né? Eu sempre gosto de deixar ele bem no meio aqui, ó. Bem no meio aqui, então eu vou diminuir mais um pouquinho. Legal. Então, olha só, mais ou menos a olho. Agora, gente, vamos centralizar isso de forma profissional. Seleciona a primeira imagem, pressiona o Ctrl, seleciona o segundo gráfico também, a segunda imagem. Olha o que eu vou fazer. Formato de forma, alinhar, centralizar. Formato de forma, alinhar, alinhar ao meio. Olha o que ele fez, alinhou perfeitamente os dois gráficos e o nosso ponteiro está alinhado. Muito legal, não é? O que eu vou fazer agora, gente? Vou testar esse ponteiro. Eu tenho duas formas. Posso colocar valor aleatório aqui no valor, ele vai ficar rodando. Ou eu posso utilizar esse formulário bem legal aqui, olha só. Esse carinha aqui é o que nós vamos fazer. Como você faz? Clica com o botão direito nele, formatar controle. Primeiramente nós vamos definir uma célula, olha só. Nós vamos definir essa célula F25, onde ele vai respeitar os valores aí que vão rodar, ok? Dou Enter, vou definir o valor máximo e mínimo, então, de acordo com o nosso projeto, tem que ser 0 a 100, perfeito? E vou formatar também alteração incremental, que pode ser de 1 em 1, de 5 em 5, eu vou colocar aqui de 10 em 10 para esse caso, e vou dar OK. Olha só, gente, a célula do nosso formulário ficou exatamente aqui, ok? O que eu vou fazer? No campo valor, eu vou linkar na célula do formulário, que eu poderia apagar, ocultar e tudo mais. Para que isso, gente? Eu posso trabalhar no meu formulário. Olha que legal o nosso gráfico velocímetro 360 graus trabalhando, olha só, respeitando o nosso formulário. E aí, pessoal, eu posso fazer o que ainda? Vou tirar aqui o ponteiro, eu posso trabalhar um pouco na formatação, né? Escolher uma paleta aqui legal, ó, cinza, por exemplo. Aí eu vou alinhar novamente os dois gráficos, olha só, de forma bem rápida, alinhar, centralizar, alinhar ao meio. Legal, muito bacana. Como eu poderia finalizar esse gráfico? Posso escolher aqui um círculo, fica muito bacana, pressiono o Shift para ele ficar redondinho, bem legal, olha só. Posiciono ele ali, poderia utilizar a fórmula para centralizar também o método, né? Escolho um cinza aqui que fique coerente. Posso escolher um efeito bezel, por exemplo, para dar um efeito de botão, olha só, que legal, bacana. Eu posso ainda fazer algo bem especial. Como toda forma no Excel, você pode utilizar a barra de fórmulas para referenciar uma célula, eu vou dar o igual e vou lá no meu campo valor. Olha só o que acontece, eu trago o valor de forma automática. Agora eu vou formatar essa forma, justificar e centralizar, né? E vou ampliar um pouquinho para ficar legal. Olha só, agora, conforme eu vou rodar o meu velocímetro,
ele vai funcionar automaticamente e mostra na imagem central o valor real. Olha só que interessante, do meu ponteiro. Então é isso, pessoal, que a gente tinha para falar sobre o nosso gráfico de velocímetro. Espero que você tenha gostado, seja muito útil. Se tiver dúvida, crítica ou sugestão, deixa no comentário, eu vou gostar muito de responder. Por favor, se inscreva no canal, curta o vídeo, ajuda muito o canal a crescer. Grande abraço, sucesso, nos vemos no próximo vídeo.